Hebreus 12, versos 1 a 3. Acessou sua Bíblia ou abriu? Olha bem para cá, que eu vou te dar um recadinho sobre isso. Nos próximos domingos, nós meditaremos sobre Hebreus 12, tá certo? Nos próximos domingos. Então, leia este capítulo do livro de Hebreus. Recomendo, óbvio, se você puder, esforce-se, leia o livro de Hebreus inteiro. Já compartilhei várias vezes com a igreja que eu tenho uma afeição especial pelo livro de Hebreus. Leio, releio, faço pausas em versículos, em pequenos trechos, e este livro sempre me abençoa de modo muito especial. Então, próximos domingos, reflexões, mensagens sobre Hebreus 12, tá certo? Ou como diz o carioca, Hebreus 12, né? Mas no caso eu já estou a Paulo Estado, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria que lhe estava prometida, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra, à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, considerai, pois, com atenção especial, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Maravilhoso, Espírito Santo de Deus que vive, que habita em nós, que se move em nós desde nossa conversão verdadeira ao Senhor Jesus. Pedimos para que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra ao meu coração, aos corações de todos nós, todos os que estão aqui presencialmente, todos os que nos acompanham virtualmente. Fala, processa, Espírito Santo, processa mudanças em nossos corações, processa mudanças em nossas mentes, em nossa compreensão, em nossos sentimentos. Nós pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando o autor aos Hebreus, possivelmente Paulo, talvez Barnabé, alguns pensam mesmo em Apolo, não se sabe, não se pode afirmar quem foi de fato. Quando o autor aos Hebreus escreve essa carta, ele escreve essa carta em um momento muito delicado, muito difícil, mas muito difícil. O imperador de Roma nesse período era Nero, que governou, que imperou sobre Roma de 54 a 68. A data mais provável em que esta carta foi escrita foi o ano de 62. Portanto, este texto foi escrito nesse tempo de império de Nero. Nero, conhecidíssimo como um perseguidor implacável, prestem atenção, irmãos, implacável contra os cristãos, contra a fé cristã. Era isso que estava presente no mundo debaixo do domínio romano naqueles dias, a fé cristã sendo hostilizada, a fé cristã sendo perseguida cruelmente, implacavelmente. E não é exagero, não estou colocando carga excessiva. Isso de fato foi o que aconteceu. A história registra isso.
Nero usava cristãos para iluminar Roma à noite. Cristãos eram colocados em hastes de madeira bem alta, eles eram amarrados vivos e eles eram incendiados vivos. Não eram mortos antes para depois seus corpos serem incendiados, não. Era ateado fogo em seus corpos enquanto eles estavam vivos. A história registra isso. Interessante, no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que eu recomendo, se alguém ainda não assistiu, assista, porque é muito bom. Acontece uma cena, Lucas chegando a Roma para visitar Paulo. Paulo estava preso, estava no cárcere onde eu e Jaqueline estivemos 2 semanas atrás. Ali certamente foi o cárcere onde Paulo esteve. Dali ele foi levado para ser martirizado. Pois bem, Lucas foi visitar Paulo em Roma, e aí então o autor do filme mostra esta cena. Lucas como que atrás de uma parede, se guardando, e ele vê um cristão no alto de uma haste de madeira, ele vivo, e um soldado romano chega e joga um líquido inflamável sobre ele, e coloca uma tocha junto a ele, e o seu corpo é incendiado, e Lucas, ouvindo os gritos de dor daquele cristão, ele abaixa a sua cabeça num sentimento de dor profunda. A cena, ela retrata, esta cena cinematográfica, ela retrata uma realidade. Era isso que estava acontecendo em Roma, era isso que estava acontecendo no mundo debaixo do domínio romano, no tempo em que esta carta foi escrita. E por que é que esta carta foi escrita? Obviamente, irmãos, ela foi escrita para encorajar os irmãos, para fortalecer aqueles irmãos que estavam abatidos, apreensivos, amedrontados, receosos. O ambiente cultural era esse, de medo, de receio. Então a carta é escrita para encorajar os irmãos. E aí, com esse objetivo, é que o autor, ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Num dos próximos sermões eu vou falar sobre isso. Desembaraçando-nos de todo peso de pecado que nos assedia insistentemente, tenazmente. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Repete isso comigo, irmão. A carreira que nos está proposta. Nesse ambiente de ameaça, de dor, nesse ambiente de cansaço, de desânimo, em que os irmãos se sentiam fatigados, fadiga, os irmãos se sentiam exauridos. Olha só, gente, prestem atenção nessa fala do autor aos Romanos. Vocês estão fatigados, estão exauridos de dor, de cansaço. Então, nos lembremos, se lembrem que há uma carreira proposta. Se lembrem que há um propósito para a vida de vocês. Queridos irmãos, tenhamos isso em mente. Em tempos de exaustão emocional, em tempos críticos, em tempos em que você se sente cansado, em tempos em que você talvez se sinta desanimado, decepcionado, traga isso à sua mente. Isso é um fato de imenso valor, preste bem atenção. Você tem uma missão a cumprir.
Recebe isso, irmão. Interessante que o autor não diz isso no momento em que eles estão fortalecidos, entusiasmados, não. O autor diz isso nessa hora de cansaço, de exaustão, de ameaça, de dor. Ele diz isso: vocês têm uma missão a cumprir, há uma carreira a ser cumprida, tem algo a ser alcançado, tem algo a ser conquistado, tem algo que vocês precisam cumprir. Lembrem-se disso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os céus, é isso que o autor está dizendo. Estamos em tempos difíceis, ameaça, cansaço. Você vive uma situação adversa na sua vida particular. Você vive um tempo de sucessivas decepções, lutas que não cessam, pelejas que se sucedem uma após a outra, outra. Se lembre nesse momento, os céus esperam que você cumpra a sua missão. Recebe isso, irmão? Há uma missão a ser cumprida. Mesmo em tempos críticos, eu e você, nós temos uma missão a cumprir. Mesmo em tempos difíceis, eu e você temos algo que precisamos cumprir e que o céu espera de nós. Meu irmão, olha bem para cá. Se você é um servo do Senhor Jesus, você é um servo de Jesus Cristo, você pode dizer amém, aleluia. Eu sirvo ao Senhor Jesus, já disse isso para a igreja. Quando o Senhor me levar, e eu afirmo isso usualmente, quando o Senhor me chamar, me levar desse mundo, quando eu tiver mais ou menos com 110, 111 anos de idade, o povo de Deus diga glória a Deus, aleluia, amém, amém. Eu quero que escrevam na minha lápide isso, exatamente isso. Paulo Eduardo, servo de Jesus. Escrevam mais nada. Paulo Eduardo, servo de Jesus Cristo. Você é um servo de Jesus, irmão? Você pode dizer amém, glória a Deus? Então, recebe isso, você tem, seja qual for a situação em que você esteja vivendo, seja qual for a sua circunstância, você tem algo a cumprir. Há uma carreira a cumprir, há algo a realizar, que Deus espera que você realize. Amém? Esse senso de missão, ele é simplesmente maravilhoso e ele é fundamental. E eu quero citar para você agora 2 exemplos de pessoas com essa noção de missão que me sensibilizaram. Nesta sexta-feira, eu estava andando na zona sul de São Paulo, andando na calçada, na região dos Jardins. Tinha saído de um laboratório por conta de exames laboratoriais. E aí eu ia caminhando na calçada em direção ao carro. De repente eu ouvi Pastor Paulo, 2 vezes. Eu tomei um susto, eu não tinha visto ninguém conhecido. E aí quando eu olhei para o lado, levantou-se do gramado onde estava trabalhando um jovem. O nome dele é Edson. A partir de amanhã você vai ver isso nas minhas redes sociais da igreja. O Edson disse: pastor, você não tem problema, você não se lembra de mim e eu reconheço natural. Pastor, eu estive lá nas calçadas da Cracolândia, eu fui escravo do crack durante anos, mas o Cristo da Cristolândia me libertou, eu sou nova criatura. E ele disse: pastor, eu me lembro o último sermão que você pregou quando eu estava lá na Cristolândia, numa sexta-feira de manhã. E ele disse: hoje eu estou aqui como nova criatura e eu estou aqui nesta empresa. Estávamos na calçada em frente à empresa. E ele disse: eu hoje estou trabalhando aqui cuidando da jardinagem da empresa. Bênção, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Amém. Só que algo que ele me disse que mais me impressionou: pastor, eu estou aqui porque este é o lugar que Deus escolheu para eu servir, para eu abençoar. Veja só,
Um novo irmão em Jesus, a leitura que ele faz, o meu ambiente de trabalho, o espaço onde eu atuo, a empresa que me contratou, o meu trabalho, isso não é mera casualidade, não é mero ganha-pão, não é mero ambiente para eu ganhar dinheiro, não é ambiente profissional. Eu estou aqui numa missão. O Senhor me colocou aqui para abençoar. Aleluia. Senso de missão nesse irmão tão recente na fé no Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Como isso me chamou a atenção. Segundo exemplo, já compartilhei à noite. Provavelmente a maioria não me ouviu contar. Muitos anos atrás, uma irmã do ministério anterior, diagnosticada com uma enfermidade gravíssima. E eu não quero constranger ninguém, olha bem para cá. Essa irmã, de um lado, tinha uma nefrostomia. Nefrostomia, um acesso que se faz direto ao rim, para a excreção da urina. Do outro lado, uma colostomia, um acesso direto que se faz ao intestino, para a excreção de fezes, por conta da enfermidade. E eu e Jaqueline acompanhamos muito de perto, e por nós sermos os pastores dela, a equipe médica compartilhava conosco coisas, prognóstico, e por ter duas aberturas no organismo, uma de cada lado, e inevitavelmente, de tempos em tempos, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, uma infecção se instalava no organismo dela por causa da invasão de micro-organismos, de corpos estranhos. Inevitavelmente, era sempre assim, 3 em 3 meses, baixava no hospital, e cada vez mais cargas de antibiótico mais fortes, maiores cargas, só que o médico disse pra gente, olha, vai chegar um tempo em que o organismo não vai suportar, porque a gente vai aumentando a carga de antibióticos, a gente vai aumentando os antibióticos cada vez mais potentes, mas chega um momento em que o organismo não reage mais. E lá para a 7ª, 8ª internação, eu fui visitá-la e eu já não tinha mais o que dizer. Estacionei o carro em frente ao hospital. E aí, o que eu vou dizer para ela? Confesso para vocês. E aí, quando eu entrei, cheguei no leito, ela viu o meu semblante. E eu disse, mais uma internação, né, irmã? E ela disse, não, pastor, não é mais uma internação não, mais uma missão. Está vendo a enfermeira ali, ó? Já entregou sua vida a Jesus, já orei com ela aqui, ela já entregou sua vida a Jesus. A equipe que vem fazer a higienização minha aqui todo dia de manhã, reúnem aqui 2, 3 enfermeiras e fazemos aqui um culto de oração antes de elas começarem a trabalhar comigo. O médico que está cuidando de mim, vivendo uma crise conjugal, estou orando com ele todos os dias. E eu creio, essa família será restaurada pelo Senhor Jesus. Não é mais uma internação, é mais uma missão. Dá um glória a Deus, irmão. Se você é um servo do Senhor Jesus, você tem uma missão a cumprir. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Tempos difíceis. Recobrem isso na memória de vocês. Vocês têm uma carreira proposta. Tem algo a ser feito, tem algo a ser alcançado. Lembrem-se sempre disso. Queridos irmãos, Paulo, preso 2 anos. Ok, anos atrás o Senhor fez um terremoto na prisão lá em Filipos e eu fui liberto. Agora não aconteceu esse terremoto. Ok, há algo a ser cumprido. Toda a guarda pretoriana, a guarda que fazia a guarda palaciana do imperador, toda a guarda pretoriana conheceu o Senhor Jesus através dos 2 anos de Paulo na prisão, no cárcere em Roma. Ok, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estou aqui cumprindo uma missão. Há uma missão a ser cumprida. Tenha isso em mente, irmão, sempre. Nós não estamos aqui apenas para sermos abençoados. Estamos aqui para ser abençoados também.
Eu estou aqui sendo abençoado. Você está sendo abençoado aqui agora, irmão? Bom ver numa manhã tão fria como essa, tantos irmãos, estamos sendo muito abençoados. Mas não estamos aqui, me perdoe essa expressão, não estamos aqui apenas para ser abençoados. Estamos aqui para cumprir uma missão, para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. E o esvaziamento desse sentido de missão é trágico. Quando a gente perde essa noção de que a gente tem algo a fazer, alguém a abençoar, uma missão a cumprir, uma carreira a cumprir. Isso é trágico, isso é trágico. Há um fenômeno evangélico hoje no Brasil que se chama os desigrejados. Obviamente que a gente discorda veementemente disso. Cristo criou a sua igreja para que nós sejamos fortalecidos na comunhão com os irmãos. Mas deixa eu dizer para vocês, sabe o que está na raiz, no fundamento desse movimento, os desigrejados? O que é que está na raiz dos corações dos desigrejados? Ou seja, aqueles que o que são os desigrejados? São os que se declaram evangélicos, mas que não fazem mais parte de uma igreja. Eu sou servo de Jesus, mas não preciso de igreja. Dá para concordar com isso, irmãos? Não. Mas em quase 100% dos casos dos desigrejados, sabe o que está na raiz? Decepção. Fui decepcionado, me senti decepcionado na igreja por conta disso, daquilo, daquele outro. O pastor, o irmão, enfim. Decepção. Você sabe qual é o antídoto para isso? O antídoto para isso é, todas as vezes que vem um sentimento de descontentamento, quando um sentimento de descontentamento vier ao seu coração, e agora, os que estão me acompanhando online, gente, essa fala aqui até vai abençoar você, eu creio, mas ela tem um sentido mais doméstico, tá? Ok, gente? Ok? Quando algum sentimento de descontentamento com relação à igreja pairar no seu coração, na sua mente, sabe qual é o antídoto? Faça a seguinte pergunta: como eu posso servir melhor na minha igreja? Fala comigo. Vamos falar todos juntos? Como eu posso... Vamos recomeçar? Eu quero ouvir todos vocês falando comigo. Isso é muito importante. Como eu posso servir melhor a minha igreja? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Senso de missão, de serviço, algo a ser feito. Os céus esperam que eu faça algo para que a vidas sejam abençoadas. Em tempos de perseguição, em tempos de Nero, em tempos de cristãos sendo incendiados, lembremos disso. Nós temos uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir, amém? Amém. Segunda coisa que eu quero rapidamente chamar a sua atenção dela. Vamos lá. Ele diz, o autor, verso 3. Considerai, pois, atentamente. Repete isso comigo. Considerai, pois, atentamente. Na NVI, Nova Versão Internacional, a expressão é pensem bem. Ou seja, reflitam bastante. O autor está dizendo isso. Reflitam, invistam tempo pensando, invistam tempo refletindo. Não é coisa para vir à mente rapidamente e aí você já busca alguma outra coisa, alguma outra atividade, algum outro pensamento. Não, é para parar e pensar. Para, pensa, reflete, reflita. E aí ele diz, em tempos críticos, pensem bem, reflitam bem.
no que Cristo fez em nosso favor. Aleluia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos nossos pecados contra si mesmo. Então pensemos e reflitamos mais longamente sobre o que Cristo fez por nós, o que Ele suportou por nós. Sobre o que mais nós podemos e devemos refletir atentamente. O que é que a Bíblia nos diz sobre essa necessidade de refletir mais atentamente? É o que eu digo sempre. Este livro não é um livro de autoajuda, mas é sim um livro de ajuda do alto. Amém, irmão? O que mais que esse livro diz sobre o que nós temos que pensar atentamente? A gente vai para as profecias de Jeremias, a gente encontra aquela recomendação preciosíssima. Quero trazer à memória aquilo que me dá, o que, irmãos? Esperança. Quero trazer à minha mente as coisas que geram ânimo, que geram esperança. É isso que eu vou trazer à minha mente. Vou ficar pensando, refletindo, vou investir tempo, vou ocupar espaço no meu pensamento com coisas que sejam coisas que fortalecem, que revigoram, que geram ânimo, com coisas que abençoam. A minha fala será uma fala impregnada de palavras abençoadoras. Nas minhas pelejas, nos conflitos, eu vou pensar prolongadamente em coisas que sejam coisas que edificam. Amém, irmãos? Vamos lá, gente querida, qual que é a peleja mais conhecida de toda a Bíblia? Na minha opinião, tá certo? Indiscutivelmente, Davi e Golias. A mais conhecida de todas, Davi e o gigante. E aí eu confesso para vocês, eu preparando esse sermão, eu fui lá em 1 Samuel capítulo 17. Não abra agora, tá? Eu vou fazer alguns comentários rápidos com vocês. Depois leia 1 Samuel 17, é o texto que relata o conflito Davi e Golias. Você conhece bem a história, quando Davi deixa os campos e vai levar lá um farnel com alimentos para os seus irmãos. Estavam no campo de batalha, frente a frente, exércitos de Israel, exércitos filisteus, o gigante afrontando, escarnecendo de Deus, escarnecendo do povo de Israel. Leia o texto todo depois, observando o que eu vou mencionar para você agora, tá bom? Leia o texto todo depois, pausando e observando algumas coisas que eu vou mencionar para você. Interessante que Davi, o Davizinho, ele faz uma única observação, menção do gigante Golias. E a observação é essa: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Leia o capítulo 17. Ele só fala isso. É verdade que ele repete algumas vezes, porque os soldados de Israel não lhe deram muita atenção. Então ele repete algumas vezes. O que vai acontecer com aquele que derrubar, que tombar os gigantes dos filisteus? E aí ele repete: quem é esse, pois, incircunciso filisteu? Essa é a única fala que ele fala, me perdoem a redundância. Essa é a única menção que ele faz. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Essa é a única menção que ele faz do gigante, do seu adversário. Essa é a única menção que ele faz daquele que o ameaçava. Faz uma única menção daquele que o ameaçava. Agora, depois você vai ler
Eu relendo, e mais uma vez relendo, e lendo mais uma vez o capítulo 17, eu contei, em contrapartida, as falas encorajadoras, as falas abençoadoras, as falas acerca da grandeza de Deus, que Davi menciona. Vamos lá. Ele diz no capítulo 1, melhor dizendo, ele diz no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, ele diz para Saul, lembrem-se, o ambiente é de ameaça, um gigante assustador, violento, desacatando o povo de Israel, desrespeitando Deus, ameaçando. Em primeiro lugar, ele diz no verso 32 para Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Dá um glória a Deus aí, irmão. Diante de uma ameaça, olha a fala dele: não desfaleça o coração de ninguém. Mas não para por aí. Em segundo lugar, no verso 32 ele diz: o teu servo pelejará contra este filisteu. Eu estou aqui para pelejar contra esse filisteu. Segunda fala positiva, encorajadora, geradora de fé. Terceira fala positiva: este incircunciso filisteu será como o leão e como o urso que eu matei. Ou seja, este que nos ameaça, ele será destruído, nós vamos vencê-lo. Terceira fala. Quarta fala: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele nos livrará das mãos desse filisteu. Quinta fala: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Sexta fala: hoje mesmo, não será amanhã, não será depois, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Sétima fala: toda a terra, repete comigo, irmão, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oitava fala: saberá toda esta multidão que está nos olhando agora, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva. Naquele momento tenso, ele diz isso: o Senhor salva. Nona fala: porque do Senhor é a guerra. Você nos ameaça, mas essa guerra é do Senhor. Décima fala: ele, o Senhor, vos entregará nas nossas mãos. Queridos, uma fala única sobre o gigante ameaçador. 10 falas sobre a grandeza de Deus. 10 falas sobre a vitória que eles teriam e que eles tiveram na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, o mais interessante é que no verso 50 diz lá: assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Como? Não havia espada na sua mão. Como ele prevaleceu? Com o Deus Todo-Poderoso pelejando em seu favor, amém? Mas também com a sua fala 10 vezes mais inclinada a falar, a mencionar o poder de Deus. 10 vezes mais inclinado a falar, a mencionar do que Deus fará. Irmão, deixa eu perguntar para você uma coisa. Olha bem para cá.
você está 10 vezes mais propenso a falar das grandezas de Deus? Eu vou te perguntar. Você está 10 vezes mais propenso a falar das grandezas de Deus? Ou você tem falado mais do gigante ameaçador, seja ele qual for? Eu estou falando de propensão, inclinação, tendência. Sejamos todos nós, meus irmãos, 10 vezes mais inclinados, propensos a falar das bênçãos e das vitórias e da grandeza do nosso Deus. Amém, irmão? Amém, porque é assim que se vence batalhas. É assim que se vence batalhas. Falando das grandezas de Deus e não do gigante que ameaça. É assim que se vence batalhas, falando do poder do nosso Deus. É assim que se vence batalhas, falando das coisas que o Senhor faz. Amém, igreja? Interessante. Olha só, eu vou repetir para você a fala, tá? A Bíblia não é livro de autoajuda, mas é livro de ajuda do alto. A Bíblia, estamos recebendo ajuda do alto nessa manhã, acerca de como vencermos em tempos de tribulação. Amém, igreja? Então vamos lá, olha só o que ele diz. Vou repetir o verso 3. Considerai, pense, reflita, considerai, pois, atentamente, gaste tempo pensando naquilo que Jesus fez por você, por nós. E aí ele encerra dizendo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Para que não fatigueis, desmaiando na vossa alma. Segundo o autor desse texto, se você pensa, considera, investe tempo pensando nas coisas boas, nas coisas que edificam, nas coisas que abençoam, você tem as suas forças renovadas. Se você pensa, gasta tempo, investe tempo pensando e falando das coisas que não são boas, você fatiga-se a si mesmo. Você, usando a linguagem figurada, você desmaia em sua alma. Aí isso me permite dizer o seguinte: pode ser, irmão, que você esteja se sentindo fatigado e desmaiando na sua alma, não por conta das lutas que você está tendo. Pode ser que você esteja se sentindo fatigado e desmaiando na sua alma, porque você está pensando demais e falando demais sobre as lutas que você está tendo. Comece a falar 10 vezes mais sobre a grandeza de Deus. Comece a falar 10 vezes mais sobre as coisas que Deus tem feito, sobre as coisas que Deus fará. E você verá gigantes à sua frente sendo derrubados. Gigantes à sua frente cairão. Comece a falar 10 vezes mais. Comece a pensar 10 vezes mais nas promessas do Senhor. Nas promessas do Senhor. Comece a falar e a pensar 10 vezes mais nas promessas do Senhor para a sua vida. E aí você verá gigantes tombando. Você verá a sua alma sendo fortalecida, o seu ânimo sendo renovado. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Por isso que a gente canta, como a gente vai cantar agora. Fica de pé.
firme nas promessas do meu Salvador. Repete isso comigo, irmão, fala comigo. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. É assim que se derruba gigantes. É assim que se vence batalhas. É assim que em tempos críticos a gente não fica fatigado, mas a gente é renovado. Cante com a gente.